Oi, tudo bem? A gente vai conversar hoje um pouco que é bem delicado pra mim, porque eu não saberia quando eu ia ficar é, pronta pra falar sobre, mas hoje eu me sinto um pouco mais confortável. Já vou avisando que vai ter chororô, provavelmente não vou olhar tanto pra cá, porque, né? Hoje, sendo mãe de anjo, eu vivi e vivo a maior experiência da minha vida, porque isso me fez me aproximar ainda mais de Deus. E como é difícil carregar um testemunho de dor. Quando eu descobri sobre a gravidez, foi um dia em que eu simplesmente. Foi um domingo que tava eu e o Lu, a gente tava assistindo filme, e eu tava muito preocupada que a minha menstruação ainda não tinha descido, e assim, eu nem tinha pensado que eu poderia estar grávida por conta da saúde da mulher, vamos dizer assim, né? E então, assim, eu achava que não era bebê, até porque minha menstruação já tinha ficado atrasada há 6 meses, sabe? Então, eu imaginava que pudesse ser algo do tipo, né? E eu falei, não, vamos tirar essa dúvida, vamos na farmácia, vamos comprar um teste. E quando eu comprei o teste, que eu cheguei em casa, que eu fui fazer, que eu olhei dois pauzinhos ali, eu realmente, eu não soube, eu não sei nem descrever, porque ao mesmo tempo que eu sentia tudo, era ao mesmo tempo que eu não sentia nada, mas me transbordou uma alegria de, caraca, eu vou, né, ter um bebê, nossa. E eu fiquei muito tranquila porque o pai, né, meu marido hoje, ele é a pessoa com quem eu realmente quero construir minha vida, então foi muito tranquilo em questão a isso. Assim, desde quando eu descobri a gravidez até no diagnóstico da cardiopatia do neném, eu não tive nenhuma intercorrência, eu não precisei ir no médico por passar mal nem nada, foi muito, muito, muito tranquilo mesmo, no entanto que o baque, né, de ter que ir no médico e descobrir a cardiopatia do neném no final da gestação foi muito doloroso, né? Porque eu não tinha sentido nada, eu não tinha tido nenhuma intercorrência, um neném super saudável ali. Então, quando eu fui fazer minha terceira morfológica, que foi onde o doutor falou, eu acho bom a gente dar uma verificadinha no coração, tudo mais, sendo que eu tinha feito pelo particular. Todo o meu acompanhamento foi feito pelo SUS, né? Então, foi como deveria ser, mas essa questão, né, do exame do coraçãozinho quase passou despercebido, porque não tinham solicitado, né? Então, por conta de eu ter ido no particular, onde o doutor falou, eu recomendo que você faça, né? Eu acabei fazendo. E por algum motivo, né? Por coincidência, vamos dizer assim. Coincidência não, porque Deus não é de coincidências, mas quando eu fui fazer o exame, eu fui sozinha, né? Eu achava, não vai dar nada, é só um exame pra gente seguir o que a gente tem que fazer, né? Se preparar pra ganhar o neném, que até então eu ia ganhar em um hospital que era de baixo risco, enfim, por ser tudo tranquilo, né? Tudo ok na gestação. Quando eu fui fazer o exame do ecocardio, que era a doutora Cristina do Pequeno Príncipe, eu olhei o príncipezinho ali e eu senti algo muito forte no meu coração, sabe? Mas até então ela não tinha me examinado. E quando ela começou a examinar e ver a gravidade do coraçãozinho dele, assim, parece que meu mundo já estava caindo, porque antes mesmo de eu saber de tudo isso, eu tinha uma foto do nenenzinho, né, de uma ultrassom, da primeira ultrassom que ele teve, e eu já tinha visto algo no coraçãozinho dele e já tinha despertado algo no meu coração também. Só que assim, eu não queria acreditar, né? Eu não queria acreditar, tipo, não, é coisa da minha cabeça, Deus tem outros caminhos pra gente, não é isso, né? Tipo, que tinha algum problema com o coraçãozinho dele. E quando a doutora Cristina falou que era muito sério, que era caso cirúrgico, e que era várias hipóteses, assim, foi, foi, eu não sei nem descrever, porque eu não sabia e não tinha nem noção aonde esse caminho levaria, porque foi ali que eu comecei a perceber que eu poderia perder meu filho. E o Lu tava trabalhando, né? Então eu falei, amor, corre aqui e tal, não vou conseguir voltar pra casa sozinha. E foi aonde eu contei a gravidade pra ele, que a doutora tinha desenhado um coração. E, e ali foi aonde eu comecei, né? A oração severa, onde a gente busca Deus mais do que tudo nessas horas de fraqueza, né? Depois de tudo isso, a gente teve que seguir fazendo exames, né? E como a gente não tinha tantas informações ali depois da ecocardio, eu fui direto na maternidade para tentar saber algo mais sobre como a gente poderia se organizar. E tinha uma pediatra que ela foi muito solícita, ela foi muito gente boa, explicou o que a gente poderia fazer e tudo mais, a gravidade, os hospitais que a gente poderia recorrer. Porque até então, se eu fosse para o hospital onde eu iria ganhar, provavelmente o neném ele não ia conseguir se manter vivo ali, sabe? Porque ele ia precisar de remédio, ele ia precisar de suporte, tudo isso o hospital não conseguia fornecer, porque até então, baixo risco, né? Com 35 semanas eu já estava com sinais de que eu poderia ganhar o neném. Só que, né, a gente tem que conseguir tentar segurar o máximo ali para ele se desenvolver. Até então eu não tinha descoberto nada disso.
E quando foi com 37 semanas, que foi onde eu descobri a cardiopatia, foi exatamente quando eu estava completando 37 semanas, onde eu descobri a cardiopatia dele. Foi dia após dia indo em médico, tentando resolver questão de hospital, transferência, organizando como que ia ser os cuidados dele, porque como o neném já estava desenvolvido, não tinha como saber qual era a cardiopatia, o que tinha que fazer, enfim, tudo mais. Depois que a gente transferiu, eu ganhei o Christopher com 38, 38 semanas e 3 dias, né? Ele nasceu numa segunda-feira, no dia 9 de dezembro, às 8h59, e foi aonde eu escutei o chorinho. Foi onde eu escutei o chorinho dele, e ele grita de cabeludo. E, e foi o primeiro sinal que Deus estava ali, porque eu tinha pedido para ele se fazer presente naquele momento. E os médicos estavam esperando que ele fosse nascer um bebê roxo, sem choro, enfim, né? Então, a sala da frente já estava esperando ele. Só que ele já nasceu como se ele fosse extremamente saudável, pesando 2,975 kg, então ele era um bebê grande, sabe? Não parecia que era, mas ele era um bebê grande. E, e aí foram fazer o exame dele, ele foi direto pra UTI. E dói muito, sabe? Você não poder carregar, ficar com seu bebê ali no colo, porque ele precisa de atendimento. E aí eu tive que ir pra sala de recuperação, e eu fiquei mais tempo longe dele, eu tinha que ficar 6 horas em repouso, né, por conta da cesárea, enfim. Então, quando eu consegui levantar, que eu tive que levantar, foi doloroso, claro, cesárea é doloroso, eu tive que fazer, porque a gravidade dele, da cardiopatia, era muito grande, e não tinha um diagnóstico, a gente precisava que ele nascesse para poder, mas todas as hipóteses eram muito complexas, né, era uma cardiopatia complexa. Ele foi levado para UTI, eu fui para sala, eu fui para sala, ele para UTI, e eu demorei muito para ver meu filho, sabe? E isso me doía muito porque eu fiquei muito vulnerável. Eu já tava, mas eu fiquei muito mais, mesmo que eu tivesse me preparando psicologicamente para suportar tudo isso. E quando eu consegui, né, me levantar, me alimentar para criar forças e andar do meu quarto até a UTI, que eu vi ele a primeira vez, nossa, eu não acreditei que eu pude gerar um bebê tão lindo, sabe? E aí a doutora comentou com a gente que talvez ele tivesse que passar alguns dias ali, porque a gente teria que esperar um hospital, né, que pudesse fazer essa cirurgia no coraçãozinho dele, porque não são tantos hospitais que tem é, essa parte de cardiopatia para neném, né? Tipo, eu sei que são poucos hospitais, mas graças a Deus o hospital que ele foi é uma referência aqui no Brasil, né? Então, ela tinha falado, pode ser que ele fique aqui uns dias, uma semana, um mês, a gente não sabe porque não tem vaga, a gente tem que esperar abrir vaga. E aí eu novamente, na oração, meu Deus, Senhor, se tu tem algo reservado pra gente. E foi no mesmo dia, do dia 9 pro dia 10, ele foi transferido pro hospital, né? E, e eu já poderia ter pegado alta, porque eu me recuperei super bem, mas como ele não tinha essa certeza de que ele ia ser transferido ou quando ele ia preferir ficar. E daí ele foi pro hospital, eu fiquei no hospital esperando a alta para poder ir pro hospital pediátrico, né? E daí quando eu cheguei, né, tipo, já no outro dia que eu peguei alta, fiz um barraco para sair do hospital, porque até então eu fiquei ansiosa para ver meu filho. E daí quando eu saí, que eu fui pro hospital, que eu vi ele ali, sabe, que realmente eu pude tocar um pouco mais na mãozinha dele, eu pude tocar no cabelinho dele, eu não pude carregar, né? Eu fiquei o momento que eu pude ali com ele, e aí a doutora realmente explicou que o coraçãozinho dele não tinha se desenvolvido do lado esquerdo, na ventrícula esquerdo, e nem a aorta. Então, são os dois principais, assim, do coração, e era muito difícil a situação, a anatomia do coração dele, e que eles não entendiam nem como ele estava suportando tanto, sabe? E como funcionava, porque eles não entendiam o coração dele. E aí, quando foi no, na quarta-feira, que foi a primeira vez que eu consegui carregar ele, que tinham tirado mais os acessos, né, das medicações, que eu pude carregar ele porque ele estava sendo preparado para a cirurgia. Mãe, a gente vai ter que fazer cirurgia, você não tem nem como dizer não. O que você vai fazer? Dizer não? E ele precisa daquilo? Então ele teve que ir para a cirurgia, de peito aberto, enfim, tudo mais. E aí foram, se eu não me engano, 6 horas de cirurgia, alguma coisa assim, ou até menos. E aí a gente conseguiu, né, ir com ele, claro que foi um sucesso.
E, e aí ele teve o primeiro ataque cardíaco dele. Mas ele se recuperou, foram dias e dias, oração, e eu pedindo pra Deus fazer o que ele pudesse, sabe? Que eu sei que ele sabe que ele poderia fazer. Mas, dia após dia, eu acho que o Espírito Santo falava que ia ficar tudo bem, mas não do jeito que eu queria, sabe? E os dias iam se passando, e a gente ficava ali na expectativa de ele sair do respiradorzinho, de diminuir as medicações, para que ele pudesse evoluir, mas, gente, todas as vezes que tentavam, né, ele sempre retrocedia. As medicações extremamente fortes, era muito difícil, né? E os médicos comentavam que para esse tipo de caso poderia ficar ali 9 meses, 12 meses de acompanhamento. Mas eu orava muito e eu sabia que meu filho ele não ia, né, sair, que ele não ia sair com esse tanto de tempo que ele ia sair antes. Eu só não sabia como, né? Na verdade, eu me negava a todos os momentos e ficava tipo, meu Deus, por quê? Porque ele já tinha conversado, já tinha falado comigo. Eu só não queria entender. E daí eu lembrei da primeira ultrassom, o dia que eu tava no ônibus, que ele tinha falado comigo, eu tinha falado que não. Eu realmente tive dias e dias, assim, sabe, em questão da minha fé. E quando foi no dia 24 de dezembro, que foi a última vez que eu consegui ver a Kai brincar com meu filho, que ele olhou pra mim, ele tava muito bem sentido. Os médicos tinham falado que iam ajudar ali e tal, tudo mais, porque ele tava evoluindo bem. E aí eu fui, né, me despedir dele, porque eu ia deixar o paizinho dele ficar com um tempo com ele também, porque só podia um por vez. E aí eu fui orar com ele, eu falava, filho, vamos chamar o nosso amigo Jesus, vamos orar. E ele me deu um olhar muito doce, ele me deu um olhar de mãe, tá tudo bem, tá? E eu, mãe, tá tudo bem. Eu queria muito, muito, muito segurar e pegar ele, sabe? Porque até então eu só tinha segurado ele antes da cirurgia, né? E daí ele me deu um olhar muito doce, ele ficou com o pai dele. O pai dele disse que os médicos iam fazer um outro procedimento e tudo mais, que por enquanto não era pra gente, né, ficar por ali por conta de estresse do neném, enfim. E daí eu fui pra casa da minha tia, no outro dia seguinte eu cheguei em casa e foi aonde eu orei pela primeira vez. E eu senti que, de alguma forma, eu entreguei o meu filho de verdade, verdadeiramente para Deus. E eu senti, assim, algo diferente. E quando foi de madrugada, ligaram do hospital e assim, já sabia, sabe? Eu já sabia que ou era uma intercorrência ou era, né, o pior, assim. Eu e o Lu, a gente tava em um momento de oração, a gente tava fazendo o que a gente poderia fazer, sabe? E antes de eu sair, de eu levantar, eu senti uma intuição muito forte de levar a certidão de nascimento dele. Só que eu me neguei, porque de alguma forma, eu, se eu levasse, eu estaria aceitando que meu filho já tinha, né, partido. Então, eu não queria acreditar, eu realmente não queria acreditar. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, que a gente entrou na UTI, que eu fui no becinho dele, que eu vi que meu filho não tava mais lá. Porque eu senti que ele não tava mais lá, que ele tinha que ir. Eu orei, eu e o Lu, a gente orou e entregou. Entregou mesmo. E no monitor, ia dar 3 horas da madrugada, os batimentos, tudo tava perfeito, saturação, só que tudo aquilo era medicação. Ele já tinha tido 4 taquicardíacos, ele tinha tido 3 taquicardíacos, que o último que ele teve foi o quarto, né? Quando deu 3 horas que eu e o Lu, a gente tava orando ali, e a gente tinha entregado, os batimentos começaram a cair. E eu tive certeza que era Jesus levando meu filho. E daí, enquanto mais a gente orava, ia caindo. E daí os médicos vieram pra fazer a ressuscitação, né? Fazer o procedimento. E daí a gente sabia que era hora, né? As coisas seguiram como tinha que ser da parte burocrática, mas eu tinha muito medo de não conseguir suportar nada disso. E Deus se fez presente. Em cada momento, em cada detalhe, em cada segundo. E dentro da UTI a gente aprende que
A gente é mãe de cada um que tá ali, sabe? Porque se evolui, a gente fica feliz, se retrocede, a gente fica triste. Então, ser mãe de UTI é coisa de outro mundo, cara. A gente vive coisas ali, a gente aprende muito com as crianças. Nossa. E eu tinha uma imagem na minha cabeça que eu nem poderia imaginar mais. Antes disso acontecer, de uma imagem de duas rosas e de um caixãozinho, né? E era onde eu sempre tentei eu sempre tentei não acreditar que realmente esse era o fim, sabe? Ou talvez o início de um novo começo, né? E aí eu lembro que a gente teve que fazer tudo pela prefeitura, que a gente não tinha como custear tudo pelo particular. Falei, vamos pelo menos comprar girassóis, né? A gente comprou 3 girassóis, que era o que tinha na floricultura, e era um girassol grande, outro pequeno e outro pequenininho, sabe? Parecia pai, mãe e filho. Pra mim parece bobo, mas foi muito significativo. E depois veio a senhora com 2 rosas brancas na mão e deu pra gente. E mais uma vez eu lembrei o que tinha na minha cabeça, sabe? Eu achava que era coisa da minha cabeça, mas eu sabia que era Deus trabalhando e me lembrando que Ele estava lá em todos os momentos. Hoje eu vivo uma dor de não ter o meu filho aqui no meu colo, porque a gente sofre pelas coisas, principalmente do que a gente não viveu, coisas que eu amaria ter vivido com ele, como amamentar, dar o primeiro banho, trocar roupa. Essas coisas eu não pude viver com ele. A gente sofre por essas coisas que a gente não pôde viver, sabe? Graças a Deus eu tinha muito medo também de como que ia ser meu relacionamento após, né, a nossa maior perda e, cara, Deus se faz presente em tudo, sabe? Quando isso aconteceu foi onde eu tive muito mais sede, muito mais fome, assim, de conhecer Cristo e viver em Cristo, porque o cuidado, o amor, mesmo em tanta dor, ele estava ali, ele se fez presente. Eu sinto que meu coração, ele foi transformado. Ele foi transformado por um outro coraçãozinho, né? Não só o meu, mas como outros corações também foi transformado através de um coraçãozinho. Com esse tempo eu também aprendi sobre o que é amor de verdade, sobre não ser egoísta, sobre viver em Cristo, sabe? Eu tenho aprendido tanto com Deus que realmente eu fico muito fortalecida e sustentada por Ele. Deus tem me fortalecido, tem me mostrado caminhos que eu nunca imaginei, caminhos que eu nunca imaginei andar, sabe? Eu tenho aprendido tanto, tanto, tanto com Deus e conhecendo Jesus de uma maneira que eu nunca conheci. Então hoje eu sinto que eu devo falar aonde eu for, que eu devo expressar a maneira que eu penso e que eu tenho aprendido com Jesus, sabe? Então eu vejo que o Cristo ele trouxe um grande propósito que muitas das vezes eu não entendi, não compreendi, mas tudo que ele fez, mesmo caladinho, mesmo tão pequeno, ele trouxe algo muito grande junto com ele, sabe? E eu tenho muito orgulho do meu filho porque ele foi muito forte, ele foi muito corajoso. E eu aprendo muito com ele quando eu paro para lembrar. E o quanto ele foi perfeito. E hoje eu tenho plena ciência de que ele tá com Deus, de que ele tá brincando muito, né, lá em cima, que tá saudável. Eu sinto que meu filho realmente tá no céu feliz, brincando, correndo. Realmente, Deus, ele usa as pessoas, ele usa é, quando a gente menos espera, sabe? Mesmo que não seja do nosso jeito, quando a gente quer, mas ele tem coisas reservadas para nossa vida, ele tem sonho, ele tem promessa, e Deus não falha essas promessas, porque aconteceu coisas extraordinárias aqui que a gente fica, meu Deus, né? Realmente viveu o sobrenatural de Deus. E, e tem algumas coisas que só a gente sabe? Só a gente guarda no coração, porque é algo que só quando a gente passa por isso, só quando a gente realmente entrega o nosso coração a Deus, que Ele realmente nos preenche, nos dá descanso nesse momento de vulnerabilidade. Deus, Ele se faz presente. Ele, ele realmente é amor e não significa que vai ser do jeito que a gente quer e como quer, mas realmente fazer a gente renascer, né, de uma dor, de um momento difícil, e hoje eu carrego comigo, continuo carregando comigo, né, o propósito de transformar outros corações através de um coraçãozinho. Porque o que ele fez com o meu coração e aonde ele levou, que foi a Cristo, de uma maneira que eu nunca pude viver. Então, hoje eu tenho a maior experiência com Deus e eu vou falar quando eu puder.